Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil. E hoje eu vou participar da tag do vinil. Vou apresentar para vocês 20 LPs que eu tenho na coleção, baseados em respostas que eu vou dar a perguntas que correspondem a essa tag. Essa tag foi proposta pelo amigo Vinícius, do canal Pequeno Guia do Colecionador Multimídia, que é um canal muito legal que eu acompanho. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem lá conhecer também. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a tag do vinil 2017. Primeira pergunta, quantos discos você tem na coleção? Pensando só em LP, baseado na última contagem que eu fiz, eu diria que eu estou chegando perto de 1000 discos. Um pouco mais, um pouco menos, não tenho a conta exata porque já faz um tempinho que eu contei, mas eu acredito que esteja nesse patamar aí a coleção de LPs, 1000 mais ou menos. Segunda pergunta, qual toca-discos você tem? Na verdade eu tenho dois, um que eu uso de reserva e o outro titular. Eu acho legal ter um de reserva porque como o titular é antigo, velhinho, tem lá seus 40 anos de existência, então eventualmente ele pode dar problema. Então eu tenho um segundo nesses casos, quando eu preciso mandar ele para manutenção. Eu estou com esse aparelho já há 1 ano e meio, quando eu comprei eu mandei revisar e desde então eu nunca mais precisei fazer nenhum tipo de ajuste nele. O aparelho que eu tenho, um toca-disco oficial, titular, é inglês, é da marca Garrard. Ele vem acoplado num 3-em-1 Sharp SG220 e é um clássico. Ele não é um aparelho high-end, não é aquele top para audiófilo, mas para um uso intermediário ele vai muito bem. Inclusive serve até de sugestão para quem estiver começando a entrar no mundo do vinil. Se quiser um aparelho bom, vintage, para poder escutar seus discos com uma boa qualidade de áudio, esse aparelho é uma boa sugestão, um SG220 da Sharp. Pergunta 3. Com quantos anos você começou a colecionar? Para valer mesmo, eu comecei a colecionar com 22 anos. Foi daí que eu comecei a comprar os LPs, né, principalmente em sebos usados. Eu peguei a época em que os LPs custavam R$1 ou 3 por R$2. Era bem tranquilo e fácil de conseguir comprar. Não é que nem hoje, que os preços já estão super altos, né? Naquela época, 3 discos por R$2 era comum até de você conseguir. Pergunta 4. Qual o disco mais antigo da sua coleção? É importante mencionar aqui que, como a tag é do vinil, nós estamos falando de vinil, então eu vou considerar o vinil mais antigo que eu tenho. Eu falo isso por quê? Porque os LPs, no começo, por um bom tempo, eles não eram feitos de vinil, que vinil é um material de fabricação. No começo, lá no final do século XIX e até meados do século XX, os LPs eram feitos de um material diferente. Eu até tenho um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, é um LP antigo, se não me engano, da década de 30. Ele não é feito de vinil, ele é feito de uma goma laca, bem dura, resistente. Esse disco aqui, perdão, ele é duro, mas não é resistente. Se você deixar cair no chão aqui, ele vai quebrar, estilhaçar. Se você tiver discos desse aqui, é bom você não colocar para tocar num toca-disco comum, porque ele precisa de uma agulha especial, diferente para tocar. A sua agulha comum pode ser que estrague tocando esse disco aqui, tá bom? Então o vinil mesmo, ele começou a ser fabricado, discos de vinil começaram a ser fabricados mesmo em 1948. E a primeira empresa a lançar LP de vinil foi a Deutsche Grammophon, uma gravadora alemã, que existe até hoje, inclusive é a gravadora que ainda existe mais antiga do mundo, e lançou seu primeiro LP de vinil em 1951. Mas o meu LP, já dentro dessas características, ou seja, feito de vinil, mais antigo, perdão, é esse aqui. André Segovia, grande violonista espanhol, toca música erudita, principalmente. E nesse disco aqui, que é importado, é americano, ele toca um repertório que vai de Bach a Villa-Lobos. Só ele tocando, é só violão mesmo. Para quem gosta de violão solo, erudito, esse André Segovia é o melhor nome que você pode encontrar aí em termos de qualidade de intérprete, né?
intérprete de qualidade. Esse disco aqui é da gravadora Decca, ele é de 1952 e tá tocando bem, apesar de ser bem velhinho, tem lá suas chiadeiras, mas para a idade dele tá em um bom estado de conservação. Pergunta 5, qual foi o primeiro disco que você teve, primeiro LP? O primeiro disco que eu tive foi presente dos meus pais, um LP de um especial infantil que tinha na televisão, eu não sei nem de que canal era, chamado Pirlim Pim Pim. Esse disco eu não tenho mais na coleção e também não acho que faça sentido ter novamente. Ele serviu para uma época, na época eu curti bastante, era criança, ouvia até rachar o disco, mas hoje não tenho mais interesse em ter esse disco na coleção, não tenho mais e também não estou procurando. Pergunta 6. Qual foi o primeiro disco comprado com seu próprio dinheiro? Eu não tenho certeza absoluta que foi esse, mas é um bom palpite. Esse aqui, ó. Metallica, Injustice for All. Esse disco aqui é duplo e não pense que ele era baratinho naquela época não. Mesmo naquela época ele já era caro. Hoje é caro pra caramba, mas naquela época também era. Tanto é que eu deixei boa parte do meu salário para pagar esse disco aqui. Bom, como eu morava com meus pais, não tinha conta para pagar, né? Então deu para gastar essa grana nesse disco aqui. E não me arrependo, eu tenho um disco até hoje, é um ótimo disco. Quem gosta de Metallica provavelmente vai concordar comigo. Tem vários clássicos aqui. Eu citaria aqui como uma das músicas mais conhecidas do Metallica até hoje, que é o One, entre outras fantásticas. And Just For All, eu acho, foi o meu primeiro disco comprado com meu próprio dinheiro. Pergunta 7. Qual vinil colorido que você tem que você mais gosta? Olha, vinil colorido é uma coisa meio recente, assim, ou pelo menos o pessoal gostar de vinil colorido. Claro, vinil colorido existe desde sempre, né? Mas o pessoal usava esse tipo de ideia, ou seja, colorido no vinil, para disquinho infantil, como esse aqui que eu tenho aqui atrás de mim, que é amarelo, é da Carrossel, uma gravadora aqui de música não, de historinha infantil, tinha música também, mas era só coisinha para criança. Disco colorido na minha época era coisa de criança. Hoje em dia, todo mundo gosta, todo mundo acha bacana. Hoje tem uns que não é nem só cor sólida, que nem esse, mas tem um monte de efeitos e coisa e tal. Eu acho bacana, mas eu ainda não embarquei nessa onda. Ainda não tenho nada aqui na minha coleção desse tipo. Então, infelizmente, nessa pergunta eu vou ter que deixar de lado aí, não tenho nada para mostrar. Eu até tenho vontade de comprar algum disco desse tipo, mas por enquanto ainda não é o momento. Então, infelizmente, colorido eu não tenho nenhum. 8ª pergunta. Uma pechincha. Eu sou um cara que busca muito, vai atrás, e então eu consigo... É bem comum eu conseguir várias pechinchas. Discos que vão de 50 centavos a 10 reais aí, eu consigo achar em grande quantidade ainda. Então você também consegue, é só você correr atrás aí, deixar esse negócio de internet de lado um pouco, bater um pouquinho de perna aí nos lugares que você ainda acha discos nesse nível de preço. Garanto para você, tanto é verdade que fiz boa parte da minha coleção com pechinchas. Mas eu vou escolher um aqui, eu vou eleger um disco para representar as minhas pechinchas. Um disco que eu estava muito atrás, fiquei bastante tempo atrás dele, é esse aqui. O Clube da Esquina número 2. O Clube da Esquina número 2 hoje está valendo uma boa grana, mas eu consegui ele de um particular. Ele tinha lá alguns discos em casa, a pessoa, e me ofereceu, né? Aí a gente negociou, eu levei alguns discos dele, entre eles o Clube 2. Se você pegar o valor que eu gastei e dividir pela quantidade de discos que eu trouxe, dá para dizer tranquilo que esse disco saiu uma boa pechincha. Afinal de contas, 3 reais, hein? Nesse disco aqui, 3 reais é uma grande pechincha. Dá para ser um bom representante aqui para responder essa questão da Tech. Pergunta 9. O disco mais valioso. Eu vou interpretar essa pergunta literalmente. Valioso em termos de valor financeiro. Se eu fosse vender um dos meus discos, qual seria o disco mais caro? Vamos colocar assim. Eu, sinceramente, não me importo muito com essa questão do valor dos discos, valor financeiro, porque os discos da minha coleção não tem nenhuma intenção de vender. Esse disco que eu vou citar é um disco que eu fiquei sabendo do preço dele porque alguém me falou, não porque necessariamente eu fui atrás. Me disseram que valia 600 reais, então eu acho que esse aqui é o disco mais caro que eu tenho se eu fosse vender. Que é esse aqui, ó, Moto Perpétuo, a antiga banda do Guilherme Arantes,
É uma banda de rock progressivo, se não me engano, gravou só esse disco em 1974, e esse disco é original da época. Não foram, a prensagem foi baixa, não teve muitos discos, não foi produzido em grande quantidade. Então, para você achar um original de época é meio difícil, e talvez por isso o preço. O disco, independente de qualquer coisa, ele é muito bacana, vale a pena você ter. Se você curte um rock progressivo, ele foi relançado em CD, o preço não tá caro em CD. E eu sei que ele é original porque ele não, a capa dele não tem o nome dos artistas, que acabou sendo aparecendo na nova prensagem, provavelmente para surfar na onda do sucesso do Guilherme Arantes, que é o vocalista da banda e o tecladista. Esse aqui não tem, além do selo dele e outras características que eu pesquisei. Então esse disco aqui, eu fiquei sabendo, vale R$ 600, e por isso eu acredito que seja o disco mais caro da minha coleção até o momento. Pergunta 10. O disco de uma artista. Pergunta difícil essa, hein? Várias artistas sensacionais aí que eu gosto. Escolher uma só e dentre os discos dela, escolher um, tarefa difícil. Mas vamos lá, é que a gente não foge não. Então vamos lá, eu vou escolher esse aqui, a cantora Sade, eu acho que é assim que pronuncia, Sade Adu. Sade é o nome da banda, mas também é o nome artístico dela. Essa cantora, ela não tem uma grande voz, ela não tem também muitos recursos na voz, mas a maneira que ela canta chama muita atenção. Eu acho que é uma forma bastante particular, diferenciada e que me agrada muito. Então eu escolhi esse disco porque esse disco dela, que é o Love Deluxe, tem a música que eu mais gosto da carreira dela, que é Kiss of Life. Gosto muito dessa música, gosto muito dessa cantora, da voz dela. Então fica aí o disco de uma artista. Pergunta 11. Um disco da sua banda favorita. Banda favorita eu tive diversas no decorrer da minha história aí com a música. Mas a banda que foi por mais tempo a minha banda favorita, e eu gosto muito até hoje, é o U2. E para escolher um disco do U2 eu fui no clichê mesmo. Peguei o disco que está comemorando esse ano, os seus 30 anos de lançamento, que é o The Joshua Tree. Esse disco aqui, para quem conhece o U2, geralmente escolhe como o melhor. E eu acho que é o melhor mesmo, eu não tenho muita dúvida com relação a isso, é o melhor disco da banda até aqui, pelo menos. Estou aqui na torcida do disco novo, eu gostei já das primeiras músicas que eles divulgaram, estou na expectativa desse disco novo. Mas o melhor disco por enquanto, eu diria que é The Joshua Tree. Pergunta 12. Uma compra por impulso. Bom, todo colecionador vira e mexe e acaba comprando por impulso. E eu não sou diferente, né? Já fiz isso algumas vezes. Mas um representante aqui, para mim usar nessa tag, eu vou colocar aqui o Renaissance, acho que é assim que fala, o disco Ashes Are Burning. A história que eu tenho com esse disco é recente, eu tenho ele aqui há pouco mais de um ano, e não conhecia a banda, não sabia do que se tratava, mas via muitos colegas, os amigos dos grupos de colecionadores postarem esse disco aqui. E sempre elogios, e sempre muitas curtidas. Então eu fui atrás, não. Eu acabei achando numa garimpagem. O preço estava até um pouco acima do valor que eu costumo pagar normalmente em discos. Mas eu resolvi arriscar. Eu achei, vamos lá. Tá num bom estado, a capa, o LP também lá dentro tá em ótimo estado. Então, vou pagar essa grana aí, vamos ver se esse disco é tão bom quanto o pessoal dos grupos falam. E o pessoal dos grupos, ó, manjam de tudo, hein? Porque esse disco aqui é excelente. Se você não conhece, vai atrás, porque ó, eu me surpreendi positivamente, achei sensacional esse disco. E ele já tá aqui entre os meus favoritos de todos que eu tenho na coleção. Não é um favoritão, mas está lá entre os mais amados aqui da coleção. Renaissance, Ashes Are Burning. Grande dica, hein, pessoal do grupo? Puxa vida, hein? Por isso que eu continuo seguindo as recomendações de vocês lá. Pergunta 13. Um presente. Citar um disco só aqui eu acho que seria bastante injusto, porque eu ganhei presentes de algumas pessoas e deixar algum de lado aqui seria chato. Então, mesmo porque é justíssimo aqui eu fazer uma homenagem a essas pessoas que me presentearam
com discos sensacionais. Então eu elegi 3. Eu vou roubar um pouquinho nessa tag aqui, nessa 13 aqui, eu vou dar uma roubada. Espero que vocês não fiquem chateados comigo. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer sobre a minha tia Silvia. A tia Silvia que me deu em torno de 200 discos que ela tinha. Na época que ela me deu, eu praticamente dobrei minha coleção. Vocês nem imaginam a alegria que foi ganhar todos esses discos dela. A grande maioria de ótimos discos, né? E eu elegi um representante desse lote enorme que ela me deu como um presente, que foi esse aqui. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Acho que não preciso nem falar desse disco, né? Todo mundo conhece, pelo menos de fama. Excelente disco, grande aquisição aqui para a minha coleção. Um disco imprescindível até em qualquer coleção de vinil. Dark Side of the Moon. Então, tia Silvia, ó, brigadão, hein, coração. Você sempre me incentiva bastante a manter a minha coleção e a ouvir música e conhecer coisas novas. Obrigado, tia. Outra pessoa que eu não posso deixar de agradecer é o meu amigo Lincoln, dos grupos do Facebook. É um cara que nem me conhece pessoalmente e mesmo assim me mandou um presentaço aqui, não cobrou nem o frete. Incrível mesmo, Lincoln, ó. Ô, amigão pra caramba depois dessa, hein? Ó, Clube da Esquina, do Milton Nascimento e Lô Borges. Um disco, um dos melhores discos da minha coleção. Um dos que eu mais gosto. Me fez cobrir uma faceta do Milton Nascimento que eu não conhecia. E achei maravilhoso. Hoje o Milton Nascimento está entre meus artistas nacionais favoritos. Clube da Esquina, presentão do Lincoln. Obrigado, Lincoln, mais uma vez, hein? Obrigado mesmo. Grande presente. Finalizando os presentes, mais uma pessoa que eu não posso deixar de citar. Meu amigo do Rio lá, também dos grupos do Facebook, Gustavo Carneiro. Valeu, Gustavo. Olha só o presente que o Gustavo me deu. Vocês não vão acreditar. Esse disco aqui simplesmente é meu disco favorito da vida. Miles Davis, Kind of Blue. E essa aqui não é qualquer edição, não. Essa aqui é a edição original de 59, importado dos Estados Unidos. Olha só, Gustavo, não sei que te deu uma cabeça de me presentear isso aqui. Esse disco vale realmente uma nota preta. E ó, eu sei que você sabe disso, porque você é um colecionador bastante experiente, e mesmo assim você me presenteou com esse cara aqui. Olha, impressionante como a sua generosidade é grande. Obrigado mesmo, de coração. Gustavo Carneiro do Rio, meu amigão dos grupos do Face. Pergunta 14. O disco mais tocado. Outra questão bastante difícil de definir. Quando a minha coleção era pequenininha, eu escutava diversas vezes os mesmos discos, porque só tinha poucos discos, né? Hoje em dia eu tenho bastantes discos, então fica difícil você ouvir o mesmo disco várias e várias vezes. Mas tem um disco que eu estou ouvindo bastante atualmente, porque eu estou estudando a banda, eu gosto muito dessa banda e estou me aprofundando nas audições com ela, que é a banda Yes, de rock progressivo. E o disco que eu mais escuto atualmente, então dá para dizer que é esse aqui, Fragile, do Yes. Esse disco, para mim, é um dos melhores da banda. Não sei dizer se é o melhor, mas está entre os melhores, sem dúvida alguma. Esse disco aqui eu consegui uma edição importada da Alemanha. Consegui também poderia ser citado como uma grande pechincha também, porque é um disco importado em estado de novo. Aí a viúva de um antigo colecionador botou a coleção do marido para vender a preço de banana. E eu peguei alguns itens, né? Não consegui pegar tudo porque também não era tão barato assim. Ficou coisa boa lá, viu, gente? Ficou coisa boa que eu não tinha grana para pagar. Ficou. Mas infelizmente não teve jeito. Mas o legal é que alguns itens eu peguei, acho que uns 10 discos com ela. E esse foi um. E esse é o que eu atualmente mais tenho escutado. Que é o disco Fragile do Yes. Pergunta 15, uma raridade. Eu vou citar aqui um disco que eu não gosto. Confesso pra vocês, eu acho bem chato esse disco. Eu consegui porque eu gosto muito do artista. Apesar de não gostar do disco, eu gosto muito do artista. Que é o grande flautista brasileiro. Eu consideraria esse aqui, eu diria, né, que é um dos melhores flautistas do mundo. Nem só do Brasil. Grande Altamiro Carrilho, falecido recentemente, faleceu com a idade bastante avançada. Ele teve uma carreira longa, lançou um monte de discos.
E eu considero esse aqui uma raridade, porque esse aqui é o primeiro disco dele, lançado em 1957. Tá novinho aqui, olha só. Altamiro Carrilho e sua bandinha na TV. Esse aqui eu acho é que é raro. Se você discorda de mim, marca aí nos comentários, comenta aí, pode dizer, não tem problema, não sou dono da verdade, eu acho que é raro. É o disco do Altamiro Carrilho de 1957 e sua bandinha. O disco é bem chato, eu não gosto não, aquelas músicas bem marchinha de circo, assim, não gosto. Mas tá aqui, ele tá em bom estado, pelo menos a capa dele, eu acho que é um item interessante para ter na coleção, mesmo que eu não escute muito. Tá aqui, raridade do Altamiro. Pergunta 16. Um disco para você ouvir num dia chuvoso. Resposta extremamente pessoal essa daí, né? Espero que vocês me compreendam, mas eu acho que um disco extremamente recomendado para um dia chuvoso é esse aqui, ó. É um dos meus discos favoritos, do Keith Jarrett, The Cone Concert. Esse disco aqui é duplo, foi difícil conseguir também. E esse disco aqui tem uma sonoridade bastante melancólica, bastante adequada para um dia chuvoso, eu diria. Para você ficar lá e relaxar bastante. Até combina com o som da chuva. Se bem que esse disco aqui, ó, vou falar para você, hein? Pode ouvir em qualquer clima, viu? Porque é um descasso esse daqui. É um dos meus favoritos. Esse foi um dos discos que eu paguei caro quando eu consegui, mas valeu a pena, viu? Esse disco aqui é incrível e vai na minha, vai atrás da dica do tiozão do vinil, porque ó, Keith Jarrett, The Cone Concert, é provavelmente o maior ícone do jazz recente. Grande disco. Pergunta 17, um disco que faz você se sentir bem. Meu artista favorito é o John Coltrane, o saxofonista. Qualquer disco dele me faz me sentir muito bem. Como os discos deles de vinil são muito caros e difíceis de achar, então eu escolhi aqui para representar um disco que me faz sentir bem, o único disco em LP que eu tenho dele, que é esse aqui da coleção Gigantes do Jazz da Editora Abril. Esse disco faz um compiladão aí da carreira do John Coltrane e vem com algumas informações sobre a vida dele, carreira, etc. É uma coleção interessante para quem quer obter conhecimento sobre um determinado artista e o repertório me faz me sentir muito bem, porque é do artista que eu mais gosto, John Coltrane. Claro que eu continuo na busca aqui por mais itens do meu artista favorito. Eu continuo, mas não vou pagar fortunas que estão pedindo não, viu gente? Não, essas fortunas que estão pedindo nos discos dele, eu não vou pagar não. Quem sabe eu, tendo paciência nos meus garimpos aí, eu consigo alguma pechincha. Mas por enquanto, vinil, esse é o único que eu tenho deles. Um disco nostálgico. Pergunta 18. Vários discos que eu tenho na coleção poderiam se enquadrar nessa categoria. A minha mãe me incentivou bastante com música no começo, quando eu era criança e tal, me apresentou vários artistas interessantes, e muitos desses discos que ela tinha, desses artistas, eu resgatei e tenho hoje na minha coleção. Então eu poderia citar qualquer um deles, mas na verdade eu vou citar um que veio por influência do meu pai. O meu pai não era um grande fã de música, ou pelo menos não de música do mundo, vamos colocar assim, porque ele era crente, né? Então ele gostava mesmo era de música evangélica. Tipo de música que eu, francamente, não gosto. Mas um belo dia ele resolveu comprar por impulso, né? Ele também caiu nessa, um disco de um artista, um saxofonista. Meu pai tocava saxofone, assim como eu toco um pouquinho, também por influência dele. Mas o disco que ele comprou na finada Mesbla, acho que foi Mesbla, não sei se foi MAP, um dos dois aí, eu era pequeno, ele comprou esse disco aqui, ó. Grover Washington Jr., disco Wine Light. Esse disco aqui, eu acho ele nostálgico por dois motivos. O primeiro, porque ele lembra meu pai, né, que faleceu recentemente, coisa de um ano atrás, mais ou menos. E apesar de meu pai ter comprado esse disco para ele, o disco acabou ficando pra mim, né? Porque ele não gostou do disco, não. Ele achou bem chato. Eu, ao contrário, adorei o disco, achei sensacional. E esse disco aqui foi o segundo motivo pelo qual eu escolhi esse aqui.
ele foi o disco que me introduziu aí no jazz, né? O Grover Washington Jr. é um grande saxofonista que começou tocando soul music e depois entrou no jazz. E aí ele, com esse disco aqui lançado em 1980, ele praticamente iniciou um novo subgênero do jazz que é conhecido como smooth jazz. Esse é o marco inicial do smooth jazz e foi a minha porta de entrada para esse universo musical. Inclusive fica aí a dica para quem está interessado em ouvir jazz e ainda não conhece ou acha uma bagunça o som, muito barulhento e tal. Se quiser um cartão de visita aí, uma porta de entrada, esse disco aqui vai bem, porque ele não é tão doido assim como um jazz mais tradicional, mais clássico. Ele tem um pouco a ver com pop, né? Porque o smooth jazz seria isso, no final das contas, uma mistura de jazz e pop. Então dá para começar a ouvir jazz por aqui. Daqui você parte para outros mundos, né? Eu ouvi isso aqui desde criança, escuto muito e até hoje, com muito carinho aí, lembrança da época, em que eu escutei algumas vezes esse disco com meu pai e depois passei a escutar sozinho mesmo. É um disco que tem muito apreço na minha coleção, um dos meus favoritos também. Pergunta 19, um disco da Record Store Day. Não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Record Store Day, isso aí é coisa recente, é coisa de americano. Eu também não entrei nessa onda, não. Não sei nem direito o que é. Parece que é um disco exclusivo, de uma determinada época aí e tal. Não sei, não entendo disso aí, não. Não sei. Não tenho nenhum para mostrar. Vou ter que pular essa, não tem jeito. Pergunta 20, uma compra recente. A última compra que eu fiz de LP foi uma aventura. Inclusive eu descrevo como é que foi essa aventura no meu site, lá na minha página, Sons, Filmes e Afins. Aproveita e dá uma olhada, o colecionador mais doido que eu já conheci foi dessa última compra. Eu comprei alguns discos com ele, acho que 7 ou 8, e eu vou eleger como representante esse aqui, o The White Album dos Beatles. É um disco que tem um valor histórico enorme, incrível. Olha o estado do disco. Peguei novo, zerado, disco duplo, num preço bacana. Mas a aventura de conseguir esse disco aqui foi grande. Dá uma olhada lá no site, lá eu vou deixar linkado aqui a postagem, para você conferir o que eu passei para conseguir esse disco aqui. Tá certo? É isso então, pessoal. Espero que você tenha gostado aí da tag do vinil que eu fiz, que eu participei mostrando um pouco da minha coleção. Espero que você tenha gostado do canal. O canal é novo, é um projeto novo que eu estou desenvolvendo aqui. Estou levando bastante a sério esse projeto. Espero que vocês me ajudem a divulgar esse projeto adiante, para que ele continue. Espero contribuir bastante para esse universo da música, do colecionismo. Pretendo falar de filmes também, séries e outras coisas mais. Mas aí eu preciso da sua ajuda aí. Então peço que você, se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí, comente com eles, o vídeo do cara aí, o cara tá começando, dá uma força aí. E um pedido especial aí para a comunidade dos colecionadores de vinil, para que vocês me ajudem aí com a sua generosidade, que é marca registrada aí do colecionador. Praticamente todos que eu conheço aí tem uma característica forte aí do colecionador de vinil, é a generosidade. Então eu peço a vocês que divulguem esse canal, esse vídeo, para a gente aumentar aqui a nossa comunidade. De repente esse vídeo pode ter servido de incentivo para outras pessoas que ainda não colecionam, passem a colecionar e entrar para esse universo maravilhoso que é o vinil. O tiozão do vinil então pede passagem, até o próximo vídeo. Conto com a sua visita novamente. Loba! Eu sou o Pedrão! Vem cá, Pedrão, vem cá, Pedrão! Vamos lá, vamos lá! Então nós estamos aqui agora para fazer um show de horrores para você sem vergonha, que não tem o que fazer e fica aqui assistindo na internet. Venha ver aqui o show de horrores!